Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! É possível comunicar-se com os mortos? Como as religiões interpretam este assunto? O que acontece quando nos comunicamos com o mundo espiritual? Podemos consultar o mundo espiritual? Em que condições podemos consultar os espíritos? Que tipo de informação devemos buscar nos espíritos? Os espíritos também desejam falar com os encarnados? Conheça as respostas a estas e outras perguntas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. A mídia costuma divulgar eventos ruidosos, como assassinatos e assaltos. Entretanto, há um gênero de conduta bastante discreta e comum, que causa enorme número de vítimas. Trata-se dos traumas afetivos. As relações humanas nem sempre se estabelecem com o critério desejável. Movidas por carências ou mesmo por leviandade, as criaturas estabelecem vínculos sem grande reflexão. Sem perquirir a existência de real afinidade, permitem-se importantes intimidades. O conhecimento da essência de alguém demanda tempo e convivência. Ninguém mostra como é em rápidos e reduzidos contatos. Por conta da afoiteza em estabelecer vínculos, é comum o desespero em extingui-los. Nesse jogo de conhecer, provar e descartar, as pessoas são tratadas como coisas. Contudo, o ser humano é sempre merecedor de respeito. Por mais que se apresente frágil e lamentável em seus hábitos, trata-se de uma criatura de Deus. A ninguém é lícito iludir o semelhante. Por vezes, a criatura que se experimenta no jogo dos sentidos possui graves problemas íntimos. Como enferma emocional, deveria ser objeto dos maiores cuidados. Quem a menoscaba assume grave responsabilidade em face da vida. As angústias que a vítima vivenciar, os atos que vier a praticar a partir dos maus tratos recebidos serão debitados a quem lhes deu causa. É muito importante refletir a respeito das expectativas que se suscita no semelhante. Pouco importa que os costumes sociais sejam corrompidos e que condutas levianas pareçam comuns. Cada um responde pelo que faz. Quem lesa afetivamente o semelhante vincula-se a ele. Na conformidade da ordem cósmica, a consideração e a fraternidade devem reger o relacionamento humano. Aquele que se afasta desses critérios candidata-se a importantes padecimentos. Trata-se da vida, a ministrar os ensinamentos necessários para a educação de cada espírito. Ninguém lesa o semelhante sem se lesar também. Quem provoca sentimentos de inferioridade e rejeição desenvolve complexos semelhantes. Até que repare o mal que causou, não terá paz e nem plenitude. Se forem muitas as lesões afetivas perpetradas, imenso será o esforço necessário para cicatrizá-las. Convém refletir sobre isso antes de iniciar e terminar relações sem maiores critérios. Afinal, será preciso reparar com sacrifício todo o prejuízo causado com leviandade. Hoje, o nosso quadro de entrevista traz o assunto Comunicações com os Mortos. Acompanhe. Olá, é bom ter você aqui conosco no nosso quadro de entrevistas de novo. Daniel Dallagnol é o nosso entrevistado e mais essa oportunidade, e mais essa vez,
Obrigado, Daniel, por Que estar aqui agradeço, conosco de Marcelo. novo. Prazer. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa comunicação com os mortos, com os espíritos que já deixaram o corpo. Podemos consultar os mortos? Podemos buscar essa comunicação? Acho que é uma boa maneira da gente começar essa reflexão. Pois é, muito embora a humanidade ainda conserve muito mais intensa a ideia de que não devemos consultar os mortos, né, por conta da suposta proibição De Moisés? dada por Moisés, né? Mas o relacionamento com os mortos, os chamados espíritos, porque é preciso que coloquemos de pé os termos. Se estão mortos, como é que nós vamos comunicar com os mortos? É porque na concepção eles já não são mais mortos. Então, essa ideia de mortos, ela precisa ser abolida ou retificada ou atualizada, né? Mortos para o corpo físico, daí sim, o termo ele é perfeito do seu ponto de vista de compreendê-lo. Mas é possível e devemos, a rigor, devemos conversar com os mortos. Tudo está no mecanismo com que vamos nos utilizar para esta comunicação, né? Nisso é que, quem sabe, a doutrina espírita possa alargar os horizontes de entendimento acerca desse assunto que é muito importante, né? É muito importante. Bom, acho que uma primeira pergunta que podia surgir, uma dúvida na cabeça da pessoa que está buscando essa mensagem é assim, que garantia eu posso ter? Como é que eu posso saber se aquela suposta comunicação que eu estou recebendo é daquele meu ente falecido, é daquela pessoa que se apresenta, de quem assina? Perfeito. Muito interessante essa pergunta, Marcelo, porque às vezes nós não temos a segurança necessária para afirmar que foi o vovô, que foi a vovó, que foi o papai que já retornou ao mundo espiritual, ou que foi um amigo. Mas muitas vezes não é tão importante a confirmação de quem está efetivamente passando a informação, né? Porque muitas vezes a informação nos chega do modo mais espontâneo possível, né? E da forma mais inesperada possível. E na impossibilidade, porque às vezes pode ocorrer, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do amigo se comunicar, ele manda um amigo, né? Ele manda alguém para fazer esta interlocução. Em nome dele. Em nome dele. Mas que chega a informação também com a mesma emoção, com a mesma fidedignidade, com o mesmo interesse, com o mesmo intuito, que é muitas vezes de ajudar, né? Então nós precisamos ter um certo cuidado, né, quanto à necessidade de se reconhecer, digamos, a assinatura, a firma no cartório de quem está fazendo a comunicação, né? Porque ela é tão boa quanto nós pedirmos para um amigo, por exemplo, para que transmita uma informação a um companheiro com o qual nós não temos um contato mais próximo. É a mesma coisa se nós estivéssemos transmitindo aquilo que desejamos. Um emissário. Né? Perfeitamente. Mandamos um emissário, né? Então, precisamos ter cuidados em relação a essa questão. Tanto, né, na necessidade de se ter a certeza absoluta de que foi aquela pessoa, ou quanto à necessidade de termos, né, alguém exclusivamente para que promova a informação que nós desejamos. Né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes nas instituições espíritas, né? Uma pessoa supostamente está lá tão feliz e consolada de ter recebido uma mensagem assinada pela avó, Perfeito. pela mãe, porque ela queria tanto saber. E daí veio o outro e disse, eu não sei se é não, quebrando, né? Estava fazendo um bem para aquela Perfeito. pessoa, aquilo, né? Desnecessário esse rigorismo mesmo. Sem né? dúvida nenhuma, né? O que importa é o conteúdo. O conteúdo. Conteúdo. Bom, eu imagino que a maioria das pessoas tem muita curiosidade, quer receber essas notícias, mas quando que a gente deve buscar esse contato, essas notícias dos mortos? Essa pergunta ela é também muito interessante, Marcelo, porque normalmente quando as pessoas desejam
a comunicação ou uma informação do mundo espiritual, elas desejam para ontem, né? Então, a ansiedade, tomando conta da pessoa, ela não tem tempo, ou às vezes o escrúpulo, a paciência necessária para esperar o momento certo, né? Disse popularmente que o telefone toca do mundo espiritual para o mundo corporal, né? Nesse adágio popular, né, existe uma grande verdade inserida, por isso nós precisamos ter muita cautela, porque às vezes os incautos tomam verdades por mentiras e mentiras por verdades, né? Então, quando devemos? Quando a oportunidade mais adequada chegar. Porque nem sempre a informação do mundo espiritual está disponível para nós. Há uma série de requisitos aí que precisam ser considerados na relação do mundo espiritual para conosco. Ou, às vezes, a informação chega e ela é de tal forma, tão espontânea, que nós a descartamos. Porque, às vezes, a gente não admite que o mundo espiritual nos falem ao ouvido, porque eles estão do nosso lado, Marcelo. A interação com o mundo espiritual é tão intensa, é tão permanente, e, às vezes, ela é tão rápida que a gente não se dá conta. A gente imagina que precisa marcar hora, e às vezes precisa mesmo. Ou que às vezes demanda anos, semanas, meses, né? E a gente não se dá conta que a criatura com a qual nós desejamos conversar, ela está posta do nosso lado. Porque nós não a vemos, porque nós não a ouvimos ordinariamente, não é por isso que a comunicação não está se estabelecendo. Muitas das comunicações, elas se dão no campo da intuição, durante os sonhos, por exemplo, durante o sono, né? E, naturalmente, através do processo mediúnico ostensivo que nós conhecemos. Então, quando que nós devemos buscar, nós diríamos assim, que devemos buscar a comunicação a todo instante, né? Agora, não com a avidez, não poupando os nossos esforços de esclarecimento, não com aquela sanha de sempre estar indagando ao mundo espiritual, porque o mundo espiritual não está à nossa disposição. Precisamos considerar isso também. Bom, Daniel, depois do nosso intervalo, então, você vai continuar essa reflexão e vai dizer para nós também o que, então, afinal de contas, a gente pode demandar do mundo espiritual. Então, fique conosco que nós continuamos daqui a pouquinho. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Até já! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Comunicações com os Mortos. Acompanhe. Valeu, Renata. Estamos de volta, então, com o nosso programa. Hoje aqui o Daniel conversando conosco a respeito dessa comunicação que os encarnados têm com os desencarnados. Então, você dizia, Daniel, que os desencarnados não estão lá só para nos servir também, não estão lá à nossa disposição, da hora que a gente quiser, para aquilo que a gente quiser. Como é que é isso, Daniel? Perfeitamente, Marcelo. Veja, o mundo espiritual é um mundo organizado, né? É o mundo da verdade, como dizem os espíritos na boa literatura espírita. Então, os espíritos que já têm condições de serem úteis de maneira geral, aqueles que já têm atribuições, responsabilidades de nos cuidar, por exemplo, eles não estão à nossa disposição 24 horas por dia, né? Por isso que, às vezes, como você perguntou, quando buscarmos a informação, nós devemos sim buscá-la. Agora, termos a consciência de esperarmos o momento certo para que o fluxo aconteça de lá para cá, do mundo espiritual para o mundo corporal. Porque eles não estão a nosso serviço exclusivamente. Os espíritos têm atribuições, têm responsabilidades. Estes que, de maneira geral, né, possuem compromissos com a nossa existência,
também têm compromissos com a sua própria evolução espiritual. Portanto, estudam, se tem a possibilidade de estudar, trabalham com os seus afazeres, né? Estão vinculados a outras tarefas e não estão para nos atender, às vezes, em situações comezinhas. Precisamos ter esse sentimento também em relação a eles, né? Não são nossos serviçais, eles são nossos colaboradores. Precisamos ter o cuidado para também esperar a oportunidade de recebermos a ajuda e a informação que desejamos no momento certo. Certo. E, Daniel, que tipo de demanda, de dúvida, de pergunta a gente deve submeter ao mundo espiritual? As mais diversas, sabe, Marcelo? Porque o mundo, como dissemos há pouco, o mundo espiritual, ele tem interesse nas nossas questões também. Eles nos observam. Os espíritos, de maneira geral, tanto aqueles que são nossos desafetos também, né, porque esses também gravitam em torno de nós, tanto aqueles que têm interesse nas nossas questões, eles nos observam. Observam as nossas necessidades, observam o nosso esforço no sentido de empreender melhoras, no sentido de criar méritos para certas conquistas. Então, às vezes, né, quando vamos fazer uma prova, por exemplo, né, um teste, um concurso, se nós nos preparamos, se está dentro do campo das nossas potencialidades, né, no campo das nossas possibilidades, sem dúvida nenhuma que eles, com muito boa vontade, estão se prontificando a nos atender na solução de um problema, ou às vezes numa enfermidade, alentando-nos diante de uma certa situação, no desemprego, no revés financeiro, enfim, como dissemos, o interesse do mundo espiritual está no campo mais diverso possível, né? Então, ao nos observarem, é natural que eles também consideram as nossas necessidades, as nossas próprias virtudes, né? Aquilo que precisamos exercitar, que às vezes é um pouco de paciência, né? Os nossos méritos, enfim, há um conjunto de situações que há aqueles que têm uma condição mais elevada, porque o mundo espiritual é assim, a organização é de tal forma de ordem moral, porque não se dá a uma criança a tutela de um adulto, o mundo espiritual também é assim. Nós somos entregues para espíritos mais evoluídos do que nós, né? Então, eles nos observam. Se temos alguma necessidade, podemos nos dirigir a eles, eles nos ajudam, né? Porque eles são os braços da misericórdia divina em favor do bem. Precisamos entender isso. Não é tudo que nós podemos pedir, não é tudo que devemos pedir, não é tudo que devemos indagar a eles, porque nem tudo nos convém, nem tudo está ao nosso alcance, né? Então, precisamos ter alguns cuidados para também não sermos levianos e nos dirigir a todo instante para os nossos irmãos espirituais. E do que você estava me dizendo, Daniel, dessa comunicação com o mundo espiritual, nós, pelo que eu estou entendendo, não estamos falando exclusivamente de coisas que vêm escritas Sim. e assinadas. Então, quando eu faço essas perguntas ao mundo espiritual, é importante que eu esteja atento a como é que essa resposta pode vir, né? Porque você falou na intuição, num sonho, pode ser muito mais sutil do que uma palavra Sem escrita, dúvida, não é? porque a rigor nós não temos médiuns à nossa disposição, né, Marcelo? Às vezes um amigo que chega e nos fala alguma coisa, porque os espíritos o influenciaram, porque possuem maior possibilidade dessa influência com essa pessoa que nos chega para nos dizer alguma coisa, né? Então, a intuição é o grande mecanismo de ação psíquica entre os espíritos encarnados ou desencarnados. Agora, Marcelo, nós estamos falando daquelas coisas boas, né? Por isso, o cuidado muito grande que precisamos ter em relação a indagar ao mundo espiritual, em relação a pedir ao mundo espiritual. Porque quando nós, por insistência ou por leviandade, insistimos com certas questões com os espíritos, em substituição aos bons, poderão vir aqueles que não são tão bons, que por desejar
embair, enganar as pessoas, podem também nos induzir a certas ações, né? Então, a rigor, nós podemos lançar para o mundo espiritual qualquer indagação. Agora, podemos esperar também qualquer resposta à nossa indagação. Então, precisamos ter muito cuidado, né? Precisamos ter os filtros psíquicos, né, emocionais em ordem para receber as respostas que melhor se adequem a nós, né? Então, a relação com o mundo espiritual é uma relação efetiva, intensa, permanente, né? Agora, nós é que precisamos estabelecer a qualidade da relação que nós desejamos. Então, vigiemos, oremos e sigamos Sempre a juntos nesse recomendação de Jesus é válida. Daniel, obrigado mais uma vez agradeço, pelos Marcelo. esclarecimentos, pelas contribuições, e você continue conosco porque ainda tem muito mais nesse programa de hoje. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano, através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, eu me chamo André, tenho 15 anos, moro em Teresina, Piauí. Sempre ouço na escola os professores falarem que, no futuro, com o aumento da população, é possível que falte alimento para todos os bilhões de habitantes do planeta. Pessoas poderão morrer de fome. Será que isso vai mesmo acontecer? O que podemos fazer? André, você não imagina a alegria que foi ler o seu e-mail com a pergunta. Você é jovem, tem 15 anos e está preocupado com este assunto gravíssimo, procurando respostas na doutrina espírita, que nos possibilita examinar os acontecimentos do dia a dia, sempre com os paradigmas do espírito imortal, e não somente com os da matéria, pois o materialismo é muito limitado e incapaz de explicar muitos fenômenos que nos envolvem. Você sabia que, de acordo com a ONU, Organizações das Nações Unidas, em 2013, 3 milhões e 300 mil crianças morreram de fome? Será que isso aconteceu por falta de comida para todo mundo? Será que é mesmo a comida que está nos faltando? Em 1857, na cidade de Paris, no auge das gargalhadas do materialismo histórico, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, resultado de um esforço meticuloso de comparação, coordenação e organização das respostas que os espíritos que colaboram com Jesus no progresso do nosso amado planeta Terra deram a ele, através de diversos médiuns pela Europa e outros continentes. Aos homens já não era mais possível calar as vozes da imortalidade. No Livro dos Espíritos, vamos encontrar uma pergunta de número 705. Vou responder com as minhas palavras, procurando não comprometer o conteúdo. Eis a pergunta: por que nem sempre a terra produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem? E eles respondem: o homem a negligencia por ingratidão, e, no entanto, a terra continua sendo uma excelente mãe. Além disso, o homem ainda acusa a natureza, sendo que ele mesmo é imprevidente e predador. A terra, dizem os espíritos a Allan Kardec, produziria sempre o necessário, se o homem soubesse se contentar. Se o que produz não é bastante para todas as necessidades, é porque emprega no supérfluo o que deveria utilizar no necessário. Observe o homem do deserto. Encontra sempre com o que viver porque não cria necessidades artificiais. Porém, quando metade do que produzimos é desperdiçada para satisfazer nossas fantasias, deve o homem espantar-se de não encontrar nada em seguida? Basta vermos as nossas festas de final de ano. Observemos o desperdício absurdo. E teremos razão de nos queixar por estarmos desprovidos quando chega a época de escassez? O Espiritismo surgiu na Terra 2 anos antes da ecologia. Não é por acaso. Assim, concluem os espíritos a Allan Kardec. Na verdade, não é a natureza que é imprevidente, é o homem que não sabe regrar a sua vida. Uma semana cheia de boas reflexões para você. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec com a participação de Cosme Massi. Olá, aprendendo com Kardec, as palavras de Jesus.
Como compreender o pensamento do Cristo? Como entender as palavras por ele proferidas? O que nos ensina Allan Kardec? São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. A verdade é eterna, a verdade não muda. As palavras de Jesus, por ele ser um espírito puro, um espírito perfeito, são a mais profunda expressão da verdade que nos é possível alcançar. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Os seus ensinamentos não apenas criam as condições únicas para a salvação das almas, mas também garantem uma vida social de paz, de equilíbrio, de harmonia. Seu pensamento moral, suas leis morais constituem o código de conduta para uma sociedade verdadeiramente justa e feliz. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Todas as instituições humanas que seguirem a orientação moral do Cristo, a lei de amor, de caridade, serão instituições que durarão para todo e sempre, porque estão utilizando de uma lei que é a expressão mais simples da verdade que podemos alcançar. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. São a expressão mais profunda daquilo que é necessário para conduzir a humanidade ao reino de felicidade na terra, à condição de felicidade na vida espiritual. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Todas as instituições humanas, todas as doutrinas que se afastarem desta verdade simples trazida por Jesus, de sua lei de amor e de caridade, não resistirão ao progresso, não resistirão ao tempo, porque só a verdade permanece, porque só a verdade é a garantia para a felicidade de todos nós. Para construirmos uma casa sobre a rocha, temos que nos apoiar nas palavras do Cristo, expressão maior da verdade que podemos alcançar. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!